Até agora, não nos preocupamos com o desenho de nossos painéis, mas nos concentramos em seu funcionamento. Vejamos agora como incorporar desenho à nossa aplicação. Nos vídeos anteriores, vimos que tanto as aplicações de back-office quanto as customer-facing têm requisitos de desenho e usabilidade que levaram à introdução do conceito de Design System. O Design System envolve o conjunto de princípios, padrões e práticas que proporcionam à nossa aplicação coerência, uniformidade e robustez. Isto determina que o ciclo de desenvolvimento envolva tanto desenvolvedores quanto designers. Vimos também que tanto as transações como os web panels, que integravam o back-office, contavam com um design system pré-determinado. Como na aplicação de back-office, nos objetos que usamos na parte Customer Facing, há também um desenho pré-definido incorporado por GeneXus. Ao contrário dos objetos transação e web panels, que tinham atribuído por padrão uma master page, nos objetos do front-end Customer Facing, não há um objeto master panel atribuído por padrão que forneça um contentor onde se execute a aplicação e incorpore componentes básicos de desenho na execução. No entanto, podemos observar que os controles seguem um desenho e têm uma coerência de aspecto, de forma pré-determinada. Também vimos que é possível atribuir um objeto master panel aos painéis da aplicação. A aparência dos controles na tela são tomadas a partir das definições do objeto theme de nome Carmine SD. Depois, dependendo da plataforma escolhida, será utilizado um dos subtemas. Por exemplo, quando geramos em Android, utiliza-se Carmine Android. Para a Apple, utiliza-se Carmine iOS. E quando geramos Angular, assumem-se as definições do tema Carmine Web. Isto podemos verificar se no KB Explorer abrimos o nó Platforms e para cada plataforma vemos sua propriedade Theme. Por exemplo, para N Platform, vemos que está atribuído o tema Carmine SD. Para N Android, o tema Carmine Android. Para N iOS, o tema Carmine iOS. E para N Web, o tema Carmine Web. Em relação aos componentes que vimos que integram um Design System, em uma aplicação Customer Facing também contamos com um Master Panel, objetos Theme e classes. Não há um controle dedicado a tabelas responsivas, já que o controle Table permite a adaptação automática do conteúdo quando se gera uma aplicação web com Angular. Diferente do padrão WorkWith para web, que gera objetos Web Panels, o padrão WorkWith para objetos Customer Facing não gera objetos Panels, mas gera um objeto específico denominado WorkWithDevices. O resto dos componentes do Design System estão representados. Além disso, a implementação de cada um varia com a plataforma, web ou nativa, e com o gerador utilizado, Angular, Android ou Apple. Como quando vimos a personalização do desenho na aplicação de back-office, nas aplicações Customer Facing é possível trabalhar com os diferentes elementos do Design System, classes, temas, controles, etc., para alcançar um desenho que permita a melhor experiência de usuário. No entanto, o melhor caminho e o mais simples é que um designer defina isso por nós e importemos o desenho em nossa KB. Queremos criar uma página inicial com botões para diferentes partes da aplicação, mas apenas nos interessa ver os dados das atrações turísticas. Ao pressionar o botão das atrações, queremos ver uma lista das atrações disponíveis e depois clicar sobre uma atração para poder ver seus detalhes e sua localização em um mapa. Pedimos ao designer que nos enviasse um desenho, em princípio, para um dispositivo móvel, e veremos que depois também poderemos gerar a aplicação em Angular usando os mesmos objetos criados na importação. Para cumprir com o que pedimos, o designer criará um desenho usando a ferramenta Sketch e, em seguida, utilizará um plugin GeneXus instalado na mesma, que permite criar um arquivo de extensão GXSketch, que é o que nos envia. O que fazemos a seguir é importá-lo em nossa KB, e se integrarão todos os componentes de desenho, e inclusive serão criados os objetos GeneXus correspondentes para conter as definições. Para importar o arquivo .sketch que o designer nos enviou, vamos para Tools, Application Integration e escolhemos Sketch Import.
Deixamos o checkbox Import as Web Panels desmarcado, porque queremos que nos crie objetos panel e não Web Panels. Se clicamos nos panels que a importação criar, vemos a sua visualização prévia e confirmamos que correspondem ao desenho que validamos. À direita, nos informa os controles que conterá. Vemos que também importará as imagens para que possamos executar o panel com dados fixos e exibir atrações carregadas, que depois deveremos substituir pelas armazenadas na base de dados da nossa aplicação. E mais abaixo, vemos as fontes que foram utilizadas no desenho. Estamos de acordo? Então pressionamos OK. Na janela de Output é mostrado o progresso da importação e o resultado sem erros. No KB Explorer, vemos que foram criados 2 folders, Stencils, com alguns stencils utilizados para encapsular desenho na aplicação, e Test Data, que se o abrimos, vemos que contém Data Providers e SDT para carregar dados fixos. Se agora abrimos o primeiro Data Provider, vemos o código de carga das imagens. Vemos que foram criados automaticamente os objetos panels que tínhamos visto na tela do wizard de importação, como o da página inicial, View Home, e também o View Attractions. Se vemos o form do View Home, observamos que já estão todos os componentes criados para o conteúdo visual, o mesmo para o View Attractions. Aqui podemos ver que também foi criado um objeto menu, que será o objeto main que vamos executar. Este objeto será visto somente na geração para a plataforma nativa. No caso de Angular, o objeto que será visto primeiro é o View Home, que é a primeira opção do menu. Para executar, colocamos este objeto como Startup Object e damos F5. Como nosso desenho foi feito inicialmente para a plataforma mobile, escolhemos um tamanho de tela para iPhone X. Depois, teremos que fazer as alterações necessárias para poder vê-las em uma tela para desktop. Vemos que é executada a tela inicial com botões para diferentes partes de nossa aplicação. Clicamos em Attractions e vemos a lista de atrações populares, e mais abaixo, outras atrações para visitar. Recordemos que estamos vendo os dados fixos que carregaram os data providers da importação. Se clicamos no Louvre, vemos que nos aparece uma página com informações detalhadas, tudo com um desenho elegante e esteticamente agradável. Se agora clicamos em Directions, abre-se o painel com os dados do endereço do Louvre e um mapa com sua localização. Agora, geraremos a aplicação em Android, para ver como fica com um novo desenho em uma plataforma mobile. Para isso, vamos às propriedades do front-end e escolhemos Generate Android em True. Como agora queremos ver apenas a aplicação mobile, vamos colocar a propriedade Generate Angular em False. Como já tínhamos colocado o objeto menu como Startup Object, pressionamos F5. Vemos que se abre o emulador e a aplicação se executa em Android, com a visualização estética que esperávamos, conforme o Design System definido por nossos designers. Este exemplo nos permitiu ver como é o processo de desenvolvimento de uma aplicação Customer Facing e como é importante trabalhar em equipe com pessoas com diferentes perfis, cada um contribuindo para a melhor solução. Até agora, estivemos vendo dados fixos de teste, que os designers adicionaram para que possamos ver o comportamento da aplicação com o novo desenho. Então, vamos fazer algumas mudanças para que possamos ver os dados reais de nossa base de dados. Se vamos ao painel View Attractions, vemos que o grid exibe as atrações que estão carregadas em uma variável tipo SDT, de nome View Attractions, Grid Attractions Small SDT. Se vamos aos eventos do painel, vemos que esta é carregada com um Data Provider. O abrimos, fazemos Save As e salvamos o novo Data Provider com o nome View Attractions, Grid, Attractions, Small
dp-bd. Adicionamos a cláusula from attractions e carregamos o campo attraction image com o valor do atributo attraction photo. O campo attraction name com o atributo attraction name e ao attraction location atribuímos o atributo country name. Apagamos tudo o que não nos serve. Agora, voltamos ao painel View Attractions e trocamos o data provider que carrega as atrações pelo novo que construímos. Salvamos e vamos novamente habilitar a geração em Angular. Agora, clicamos com o botão direito em nosso objeto main e escolhemos Run. Se vamos às atrações, vemos que estamos percorrendo as atrações que tínhamos carregadas em nossa base de dados, mas agora com a aplicação com um desenho mais apropriado. Não há dúvida que, se dispomos de um designer em nossa equipe, nunca faríamos o trabalho de modificar as classes e propriedades manualmente, mas a importação destas definições a partir do Sketch resolve o desenho de forma mais profissional e podemos nos dedicar à parte funcional de nossa aplicação. Para concluir, vamos gerar em Android para ver como aparece o resultado final com os dados da base de dados, no dispositivo móvel. E também vemos como a aplicação em Android está mostrando todas as atrações que temos na base de dados, e também com o novo desenho. Esta forma de trabalhar, onde o desenho é parte do desenvolvimento, é refletida na aplicação da metodologia DevOps, que veremos mais adiante.